No Por Dentro da Arte de hoje, falaremos do espaço teatral. Não há talvez uma só palavra na língua que não tenha várias significações. Quase sempre tem muitas. E dentre essas significações múltiplas, algumas são chamadas de significação ou sentido forte da palavra. Vamos falar de teatro. Pois bem, partamos do sentido forte dessa palavra, segundo o qual o teatro é, antes de tudo, nem mais nem menos, um edifício. Se o primeiro sentido, forte e vulgar de teatro, é significar um edifício, o segundo sentido, também forte e comum, seria de um local aonde se vai, o que implica sairmos de nós e de nossa casa e ir vê-lo. A etimologia grega de teatro dá ao vocábulo um sentido de miradouro, lugar de onde se vê. Na época de Ésquilo, parece que os teatros eram de madeira, muitas vezes construções provisórias em encostas de colinas, que formavam um envolvimento natural e propiciavam uma boa acústica. A forma que chegou até nós como representativa da solução grega ideal é o teatro de Epidauro, que foi construído muito depois da fase áurea da tragédia. Construído de pedra, o público se concentrava no teatron, arquibancadas em semicírculos. No centro ficava a orquestra, onde evoluía o coro. Ao fundo situava-se a esquene, que normalmente reproduzia a fachada de um palácio real. Diante da esquene colocava-se o proscenium, o palco propriamente dito, onde provavelmente os atores desempenhavam o seu trabalho. Na Idade Média, o teatro religioso começou a ser feito no interior das igrejas. Com a popularidade desse teatro, os artistas passaram a ocupar a praça pública. Cenários simultâneos e efeitos espetaculares davam credibilidade a essas encenações que duravam às vezes vários dias. Mas foi na Itália renascentista que os aspectos físicos do teatro mais se desenvolveram, graças ao grande progresso que acontecia nas artes plásticas e na arquitetura. A princípio, os espetáculos para a corte eram apresentados nos próprios salões do palácio do governante local, improvisado com cortinas e tapeçarias. Mas no século XVI aparecem inúmeras experiências para a construção de palcos permanentes. Destaque para o Teatro Olímpico, na cidade de Vicenza, que era uma miniatura dos antigos teatros romanos ao ar livre, só que dentro de um prédio. Em 1618, em Parma, apareceu o Teatro Farnese, no qual a área do palco tinha o mesmo tamanho da plateia, pois já eram usadas complicadas maquinarias. Com o tempo, a cenografia evoluiu muito, mas o teatro italiano, seu palco e a relação deste com a plateia ainda compõem a forma usada na maioria dos teatros até hoje em dia. Como vimos, o teatro na Grécia era feito ao ar livre, e aos poucos esse espaço vem sendo mais elaborado. Na Idade Média, o teatro sacro nasce dentro das igrejas católicas. Em diferentes lugares e momentos, espaços como quadras esportivas, salões de palácios e até carroças foram usados como espaço para a cena teatral. Hoje em dia, também uma infinita possibilidade de lugares podem se tornar espaços cênicos. E no próximo programa falaremos sobre a figura do diretor ou encenador de teatro. Até lá!